Se você tem um bichinho de estimação, certamente já olhou para ele e pensou: só falta falar. Pois é, os cachorros, por exemplo, são animais muito inteligentes e aprendem em geral se houver paciência para ensiná-los. Além disso, dentro de uma mesma raça, podemos ter animais que tenham mais facilidade para aprender. E para falar sobre as raças mais inteligentes e também os tipos de inteligência, a gente recebe aqui no estúdio a médica veterinária Camila Marques Link. Camila, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, fico muito feliz por ter vindo aqui conversar com vocês. Maravilha. Existem, então, dois tipos diferentes aí de inteligências, né? Uma que seria a instintiva e a outra que diz respeito ao trabalho e à obediência, é isso? Isso. Então, existem alguns estudos que mostram, né, onde foi feito essa separação, onde mostra que os animais, né, teriam essas dimensões relacionadas à inteligência. A instintiva, que seria a característica que a raça tem, né? Então, para que aquele animal foi criado, se é para pastoreio, se seria para guarda, para companhia, e a de trabalho e ordem, né? Que seria mesmo que classifica realmente as raças de acordo com a inteligência. Quais seriam, então, as raças mais inteligentes? Então, existem algumas listas que têm essa classificação dos animais que seriam, né, de acordo com o trabalho e hora. Então, esses treinamentos que são feitos, né, a rapidez com que ele consegue aprender esses comandos. Então, existiria nessa lista mais de 100 animais, mas listando, né, os 5 primeiros, a gente teria o Border Collie, que seria um cão de pastoreio, que realmente então, ele tem muita aptidão, desde filhote se percebe que ele consegue fazer o pastoreio dos animais. Na sequência, a gente teria o Poodle, né? O pastor alemão, Golden Retriever e o Doberman, que seriam então as 5 primeiras raças que teriam essa característica de conseguir aprender mais fácil os comandos. E dentro de uma única raça há inteligências diferentes, uma facilidade maior no caso de aprender, ou menor. Claro. Né? Então, como foi classificado as raças, é uma classificação mais antiga. Então, nem todas essas características genéticas, todos os animais acabam puxando, né, para si. Então, dentro de uma mesma raça, podem ter animais que têm uma facilidade maior em aprender e outros um pouco menos. Não, isso não quer dizer que ele vai ser menos ou mais inteligente. Realmente, como a classificação é feita em cima dessa capacidade deles aprenderem comandos novos, então alguns vão demorar um pouco mais, mas da mesma forma vão aprender esses comandos. Você me falava de um estudo, de uma possibilidade aí de um cachorro ter uma inteligência próxima a uma criança de 2 anos, isso? Isso, algumas comparações, querendo, né, comparar o que seria a inteligência de um cão, seriam fazendo um comparativo do que uma criança de 2 anos tem de capacidade de fazer associações com palavras, né, de ter uma memória para guardar um número X de palavras diferentes, reconhecer pessoas diferentes, tons de voz. Então, seria mais ou menos aproximadamente 2 anos de idade. Então, quer dizer que quando a gente fala justamente só falta falar, é justamente porque ele observa, faz associações, nos observa, né? Atende algumas coisas. Por exemplo, a gente vai levar você passear, né? Isso, então assim, hoje em dia a gente tem a diferença do que era mais antigo, do animal ter um contato por mais tempo com o proprietário, com o humano, né? Então aquele animal que ele fica mais tempo com as pessoas, ele acaba observando mais e fazendo essas associações. Você pega a guia, então o animal ele já sabe que ele vai passear, então ele já fica pronto para ir passear. Tu fala a palavra banho, tem animais até que reclamam, que rosnam porque não gostam do banho. Então ele consegue fazer, claro, com um número limitado de palavras, mas ele consegue ter essa noção e fazer essa associação. Perfeito. E de que outras formas, então, são percebidas as inteligências dos cachorros, no caso? Tem a questão mesmo de alguns estudos que mostram as pessoas, quando assim, o proprietário está se arrumando para sair, vai lá, passa o perfume ou calça um determinado calçado, o animal percebe que aquele momento é o momento que ele vai ficar. O proprietário vai lá e calça um tênis, o animal já associa, já começa a pular, querer brincar, porque sabe que o tênis já está associado com o passeio com o cão. Então, essas coisas mais do dia a dia, que seria a parte instintiva e não a parte do treinamento e obediência. Perfeito. Camila, e com relação aos gatos, a gente não falou aqui dos gatos, né? Funciona da mesma maneira, é um pouquinho diferente?
O gato em si, ele é um animal que ele é mais independente, né? Então, assim, para comprovar a inteligência, como são feitos realmente treinamentos, são feitas provas, competições, o gato ele não é um animal que se sujeita a fazer essas competições. Então, a gente não consegue fazer uma classificação. Mas, com certeza, o gato ele é extremamente inteligente. Até existe um ditado que comenta que o cachorro olha para o proprietário dizendo: ele é meu Deus, porque ele me alimenta, ele cuida de mim. E já o gato pensa ao contrário, ele diz: eu sou o Deus, né? Essa pessoa está me alimentando, essa pessoa está cuidando de mim. Então, realmente, mais porque o gato é um mais independente. Tá certo. Camila, muito obrigada, viu, pelas suas informações aí. E tenha um bom dia. Obrigada mesmo. Obrigada. A previsão do tempo marca temperaturas altas durante o dia com chuvas localizadas. Confira então o tempo para quarta e para quinta-feira. A previsão para esta quarta-feira é de tempo estável, encoberto com nuvens, com possibilidade de garoa a qualquer hora do dia. Temperatura mínima de 21 graus, máxima de 25. Para quinta-feira, o tempo deve permanecer o mesmo. Temperatura mínima de 18, máxima de 22 graus. A cesta básica de janeiro teve um aumento de quase R$ 74,00 em comparação ao mesmo período do ano passado e mais de 2% em relação ao mês de dezembro. Em janeiro deste ano, o consumidor precisou tirar do bolso R$ 681,12 para comprar os 42 produtos da cesta. A pesquisa é realizada aqui pela UPF. Para comprar a cesta básica no mês de janeiro foram necessários R$ 681,12, o que representa um aumento de 2,05% por cesta, já que em dezembro a cesta básica custava R$ 667,45. Dos 42 produtos que compõem a cesta, os 5 primeiros da lista dos que ficaram mais caros foram a batata inglesa com um aumento de 57,23%, a laranja com 9,46%, o papel higiênico com 9,44%, o pão francês com 8,84% e o creme dental, que ficou 8,59% mais caro. Já os produtos que ficaram mais baratos foram a lâmina de barbear com redução de 13,30%, o sal com 12,45%, a maçã com 8,28%, a banana com 7,12% e o desodorante que ficou 4,41% mais barato. No próximo domingo acontece mais uma edição do Audax Passo Fundo PF, um evento de ciclismo sem competição. Neste ano, o percurso da Super Série foi alterado e segue pela ERS 135, por Sertão, Getúlio Vargas e Charrua. São mais de 200 inscritos para participar das categorias 200 quilômetros e 100 quilômetros. A largada acontece às 6 horas da manhã de domingo, no pórtico aqui da Universidade. E para recepcionar os familiares dos competidores, vai ter mateada e outras atividades que acontecem também aqui no Campus 1 da Universidade. Para muitos, o disco de vinil acabou, é coisa do passado. Mas o que foi sucesso no passado volta a ocupar o posto de destaque. Isso por causa da grande procura dos fãs por essa tecnologia. Nós exibimos a partir de hoje uma série de 4 reportagens sobre os discos de vinil. Você vai saber como está o mercado de toca-discos, a procura das novas gerações por essa tecnologia e também as influências que o movimento hip-hop e a música eletrônica tiveram sobre a cultura do vinil. Então, aumente o som. Ele tem 23 anos. Nasceu e cresceu em meio ao som digital e, mesmo assim, optou em ficar com o analógico. O estudante de história tem um hobby nada comum para sua idade.
Eu gosto do timbre, gosto da questão do disco. Tem toda a questão do fetiche, de uma capa ser muito maior e tem números em encartes e tal, isso ajuda bastante. Mas, como eu já falei, a questão de tu ter um bom som vai te proporcionar tu ter uma situação de que tu escute o vinil e diga, não, realmente eu vou optar por essa mídia e tal. Foi mais ou menos isso, foi quando eu consegui ouvir um som melhor que eu consegui perceber que era uma ideia muito mais interessante colecionar discos do que CDs, por exemplo. 3 décadas depois do início da comercialização dos CDs, eles ainda sobrevivem. Na verdade, nos últimos 5 anos, estão reconquistando um bom espaço no mercado e nas prateleiras dos apaixonados pelo formato. Os LPs, ou discos de vinil, foram criados na década de 40 e marcaram época. Só que, para alguns, os famosos bolachões nunca deixaram de fazer sucesso. Mesmo não tendo convivido com o vinil, o acervo musical do Augusto é bem diferente. Nada de MP3, CDs, só 6. Agora, LPs são mais de 200. O colecionismo ele é de áreas distintas, assim, as pessoas colecionam um monte de coisas diferentes. Mas o disco, propriamente, ou qualquer mídia dentro da música, ele tem uma questão muito mais palpável de tu poder usar, porque eu tô ouvindo meus discos, eu não coleciono para adorno, e isso é uma situação diferente, entende? E um disco, ele tem uma vida útil muito grande quando cuidado, né? Ele coleciona discos de vinil há 3 anos e considera a coleção pequena. O rock predomina nos álbuns. No entanto, Augusto também gosta de MPB. Não tem nenhum preferido, apenas aqueles discos que mais escuta. Mutantes, Neil Young, Novos Baianos e Bob Dylan. É algo bem selecionável. Por exemplo, existem discos que entram na coleção e outros que não entram na coleção. Então, os discos que eu tenho na coleção são discos que realmente eu escuto muito, ou que eu já gostaria, entende? E isso, é algo que pra mim tá conectado com tudo que eu faço. Eu escuto disco enquanto eu tô comendo, escuto disco quando eu tô cozinhando, escuto disco quando eu tô na internet, escuto disco enquanto eu tô estudando. Então, pra mim é algo assim, tipo, não é só uma trilha sonora às vezes, sabe? Porque às vezes a música se torna uma trilha sonora. Poucas pessoas param pra ouvir música hoje. E eu ainda, dentro das atividades de faculdade, tudo consigo fazer esse link de parar um tempo pra só ouvir os discos, né? E como todo colecionador, ainda acha que está faltando alguma coisa. Que falta, sim, talvez. Faltaria completar alguns da Monobox do Bob Dylan e tal, que ainda faltam, que são 8 discos, eu tenho alguns só ainda. Na reportagem de amanhã você vai ver que um selo aqui de Passo Fundo trabalha com discos de vinil. O material é distribuído para lojas do estado e também do centro do país. O canal de notícias volta amanhã, sempre ao vivo, ao 12h30. Você pode rever essa edição ainda hoje nos horários alternativos, às 7h30 e também às 10h30 da noite. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.